E agora trazendo uma atualização sobre um caso que, infelizmente, não choca. E se não choca é porque o Brasil já está muito acostumado com cenas como essa, anestesiado diante dessa barbárie que a gente vê em todas as ruas Brasil afora. Voltando, então, com as atualizações sobre a história que trouxemos aqui ontem do motorista do Porsche amarelo que perseguiu e atropelou o motociclista Pedro Caíque Ventura Figueiredo, de apenas 21 anos. Ainda tem muitos desdobramentos que a gente vai estar acompanhando e trazendo para vocês aqui agora. Vale a pena mencionar, gente, que o motorista de carro de luxo, Igor Ferreira Salceda, de 27 anos, foi preso em flagrante. A polícia já pediu a prisão preventiva dele à justiça. E o nosso David de Tarso, presente aqui no estúdio com a gente, esteve lá diretamente na delegacia para entender todos os detalhes sobre esse caso. A gente vai ouvir do David. Como é que foi estar ali com as emoções ainda muito à flor da pele e sua expectativa olhando adiante? Pois é, Marinho, mais uma vez muito bom dia a todos na nossa audiência. A gente conversava ao vivo lá, estava da delegacia, né? No momento em que o pai do motociclista, o seu Alex, quando o motorista do Porsche desceu ali na delegacia, ele acabou desferindo alguns socos contra o motorista do Porsche, um ato, claro, de realmente comovido com a situação, porque perdeu o filho vitimado aí por conta dessa perseguição, porque segundo os relatos da polícia, até mesmo a prisão preventiva dele vai ser determinada ou não hoje à tarde, numa decisão da justiça, deve ocorrer logo mais, a partir da 1h da tarde. O Alex, que a gente vê no vídeo, para quem nos acompanha pela imagem, acabou dando alguns socos ali no Igor, porque no momento que ele desceu, realmente a família estava acompanhando tudo de perto. E a família ficou ali durante um bom tempo isolada, sem ter informações sobre o que estava acontecendo, porque a revolta era que a prisão o crime seria investigado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Só que os vídeos, durante o trajeto ali que eles fizeram, na madrugada de segunda-feira, na Avenida Interlagos, na Zona Sul aqui de São Paulo, mostram que o motorista do Porsche, o Igor Salceda, estava perseguindo o Pedro Caíque. Tudo teria começado por causa de uma discussão de trânsito, onde o Pedro acabou chutando o retrovisor do Porsche. Aí o Igor saiu atrás dele e acabou prensando contra um poste. O vídeo até mesmo mostra essa cena, essa imagem, infelizmente lamentável, né? E a defesa até mesmo pretende também, com base no pedido para que ele fique preso, nesse pedido de prisão preventiva, num outro episódio na semana passada, porque o motorista do Porsche, o Igor Salceda, há relatos de que ele perseguiu uma outra família, que ele era sócio, com o carro de luxo também, com esse mesmo Porsche amarelo, na semana passada, freando bruscamente, tudo para que a família batesse no veículo dele. E nesse contexto, assim, todo da delegacia, eu realmente confesso que eu nunca vi cenas, assim, sucessivas de casos que realmente a família está desolada. Porque o advogado da vítima, do Pedro Caíque, acabou sendo agredido por um investigador. Ele queria ter acesso ao depoimento do Igor, foi impedido. E aí o investigador acabou realmente causando ali uma agressão contra o advogado. E depois, quando a gente estava lá na frente ainda, uma motorista que viu toda a movimentação, passava com o carro da empresa, conforme a gente pode acompanhar na imagem dessa picape, ela se distraiu com a presença de vários jornalistas e acabou atingindo 2 veículos. Um desses veículos era da família do motociclista. Então, eles que precisavam ali resolver coisas do velório, tudo estavam na delegacia e na sequência sairiam para resolver as coisas do velório que está acontecendo nesse momento aqui em São Paulo, ainda acabaram tendo o carro atingido. Então, quanta desgraça para essa família nesses últimos dias, né? Faltam palavras, obviamente, para tentar trazer o mínimo de amparo e alento aí para o Alex, todos os familiares. E desculpa, claro que ninguém tem sangue de barata, você ser atacado gratuitamente no trânsito não é legal para ninguém, mas se você tiver o mínimo de senso de proporção, o mínimo de senso de justiça e não tiver trocado o coração por uma pedra, você tem que reconhecer que nada, sob nenhuma hipótese, justifica a atuação do Igor, que já tinha um histórico nesse sentido, e acabou gerando uma situação tão evitável, tão babaca, tão Essa imagem que a gente mostra agora, Marinho, só te Temos uma imagem agora na tela aqui que o David vai estar explicando o contexto. Essa imagem é do advogado de defesa da família do Pedro Caíque, que queria ter acesso ali ao depoimento do Igor, né, porque ele tem direito, enquanto advogado, de presenciar isso. E aí o investigador queria impedi-lo, rolou uma discussão, ele acabou sendo agredido, levando alguns pontapés. A gente, reprisando a imagem,
pode perceber aí o investigador partindo para cima do advogado. A gente quer ouvir também o delegado Palumbo, que teve presencialmente na delegacia, também sentiu toda essa consternação, eu imagino, e inclusive teve com o próprio Alex, pai do Pedro Caíque, e você inclusive deu uma dica a ele, Palumbo, confere? Exatamente, né? Isso que esse investigador fez aí, se ele realmente for policial, é absurdo, tem que ser investigado e punido pela corregedoria. O advogado, ele tem direito de saber o que está acontecendo. É uma prerrogativa do advogado. O que acontece, o que eu percebi ontem, eu estive com o Alex ontem por volta de 10 horas da noite. O Alex é o pai do Pedro Caíque, né? O Alex é o pai do Pedro. O pai da vítima. O pai da vítima, isso. Lá no IML. Fui conversar com ele, colocar nossa equipe à disposição, solidariedade, e falei para ele, cara, se você quiser justiça mesmo, fale com a imprensa, porque a polícia e muitas vezes o judiciário, com a pressão popular vinda da imprensa, acaba decretando a prisão. Agora ele vai passar por audiência de custódia. Eu só espero que o judiciário não solte ele na audiência de custódia. E enquanto eu estive lá no ML, eu percebi que esse empresário aí, ele é muito bem quisto pelos policiais. E um policial chegou para mim e falou assim, delegado Palumbo, ele é gente boa pra caramba, pega leve. Aí eu bati a mão no ombro dele e falei assim, se fosse o seu filho, se fosse o seu pai, se fosse a sua irmã, você também falaria que ele é gente boa? Esse cara tem que ficar preso, porque é muito desproporcional, Marinho. Como você mesmo falou, é completamente desproporcional. Ele foi, acelerou com o intuito de atingir e matar. E agora está preso. Por causa de um retrovisor, né? E o pior, já tinha um histórico disso, pelo visto, ele... Sim. O carro vale 700 mil, o retrovisor vale quanto? Achava muita graça nisso, pelo visto. Fazia isso em sequência, ameaçava familiares também, confere, David? Isso, são familiares de uma sociedade que ele teve, é um casal de sócios que ele teve, ele é dono de uma franquia de espetos, e aí ele acabou fazendo ameaças, toda a sociedade não deu certo, e durante o trajeto dessa família até a casa, ele ficou ali arrancando com o carro, aí hora freava, tudo para que a família também atingisse o veículo, e os familiares filmaram isso. Então, serve como prova também o que embasa a tese de que ele estava perseguindo outras pessoas, não só esse motociclista que infelizmente perdeu a vida. Tinha vários planos, eu conversei também com o Alex, o pai da vítima, conversei com a esposa, ele tinha se casado recentemente, ele deixou um filho de 3 anos de um outro relacionamento, a vítima, o motociclista, e tinha uma série de planos. Claro que uma discussão ali de trânsito, ele pode ter errado, às vezes atingido realmente o retrovisor, como a gente vê cenas acontecendo aqui no trânsito de São Paulo, com frequência. Eu mesmo já tive o retrovisor ali, o motoqueiro passou e bateu, mas não justifica, né, de persegui-lo e matar, alguma, tiraram a vida. De forma alguma. Pega a placa que a polícia consegue identificar. Quando o motoqueiro fizer isso aí, é crime de dano. Então, se você conseguir anotar a placa, a polícia vai na casa dele. E ele vai responder por isso. Pois é. Nosso PP também quer comentar, claro, mais um daqueles casos, como eu disse, a gente está anestesiado aqui no Brasil vendo sucessivamente casos como esse, mas a gente quer que talvez tenha uma punição exemplar e que o desfecho seja diferente de tantos outros que a gente se acostumou a ver e terminar em pizza. Não, exatamente, Marinho. Esse caso retrata exatamente a loucura que está na sociedade, não é? A gente está vivenciando tempos sombrios. O rompimento do tecido social é evidente. E você vê, por exemplo, uma pessoa dentro de um Porsche que tem provavelmente uma classe abastada perseguindo um motoqueiro que estava trabalhando, provavelmente para levar comida para casa de pessoas também de classe alta, e acabou tirando a vida dessa pessoa porque esse motoqueiro quebrou o retrovisor da pessoa. Ou seja, é um absurdo, é uma desproporção evidente, é uma desproporção descarada que mostra o absurdo que é a nossa sociedade hoje em dia. Então, eu espero que essa pessoa seja realmente punida exemplarmente. Não é homicídio culposo, é homicídio doloso, porque o motivo foi torpe, o motivo foi fútil, e pela legislação isso escancara a dolosidade, né, do homicídio. E mais do que isso, tem que ter realmente a imprensa em cima para poder acelerar a investigação e poder chegar ao processo também no Ministério Público para entrar com a denúncia. Eu só vou discordar numa coisa, o meu papel também é discordar, né? Infelizmente, e até dói no meu coração falar isso, né? Mas não é caso de prisão preventiva. Ai, meu Deus. Não é caso de prisão preventiva. A nossa legislação pelo amor fala de Deus, Pepe, que prisão preventiva para garantir, depois você não gosta que eu falo que você para garantir a ordem pública, pelo amor de Deus, para conveniência da instrução penal.
Não é o caso aqui. Prisão preventiva não serve para antecipar a pena. Não serve para antecipar a pena. Então, que essa pessoa seja exemplarmente punida, mas que tenha o devido processo legal. O que eu acho impressionante é o que a gente pode chamar de coincidências de boas vontades. Porque quem não lembra que naquele outro caso envolvendo um Porsche, a abordagem da polícia liberou o motorista do Porsche, que supostamente iria para um hospital onde ele nunca deu sinal de vida. Agora, o delegado Palumbo traz aqui o relato de que a polícia estava com boa vontade... Não, amigos deles, né? Não era que estava em efetivo em serviço. O motorista. Mas o próprio investigador, absurdo que está atuando no caso, vai para cima do advogado de defesa, fazendo uma agressão. Várzea. É muita coincidência de boa vontade, né? Isso tem que nos levar a refletir sobre como o Estado acaba, geralmente, pendendo para o lado que, de alguma forma, consegue fazer sorrir, né? Anotem essa aí, as tantas coincidências de boas vontades aí que acaba gerando só essa várzea processual de modo geral. Mas sim, Pepe tá certo, totalmente fútil, totalmente evitável e brutalmente doloso essa tragédia. Ao Alex e todos os familiares, receba o nosso abraço apertado e que a gente possa, enfim, ver dias melhores assim que possível. A gente vai estar cobrindo tudo, claro, aqui no Morning Show, todos os desdobramentos, todas as atualizações na nossa grade de programação aqui na Jovem Pan.